Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Bola e Padrão. Eu sou o Avelar e hoje serei seu anfitrião. Resumo do vídeo de hoje: Europa, Campeonato Europeu em geral, UEFA Champions League, no qual trataremos a semifinal que rolou no meio dessa semana. Também falaremos do Campeonato Espanhol, que deve ter basicamente tido a sua finalização hoje. Finalização entre aspas, pois o campeonato ainda não acabou, mas está muito bem encaminhado. Falaremos também dos jogos da Sul-Americana, que o Corinthians fracassou novamente. E falaremos da rodada do Brasileirão, que rolou hoje e ontem, que é a 8ª rodada. Fora isso, falaremos também do mais um desejo de sorte ali ao novo Papa. Bom, vamos começar pela Champions. Pessoal, já temos os finalistas decididos. Entre eles está o PSG, bye bye Arsenal, que vai ser o time que eu vou torcer agora, lá da Champions, para ganhar o primeiro título. Acho que o Luiz Henrique merece, acho que tem outros jogadores lá que só de ter aguentado o Mbappé, eles merecem chegar lá, merecem estar lá. E sinceramente não que a Inter não mereça, a Inter é um time mega campeão, um time maravilhoso, mas, cara, o PSG joga mais bonito. O PSG lembra mais o estilo de futebol que me agrada. Bom, tive a honra de assistir, ou de acompanhar, pois eu estava trabalhando, mas tive a honra de acompanhar a melhor semifinal da história da Champions, que foi o Barça e a Inter, no caso, a semifinal em geral, mas o último jogo também, que foi na casa da Inter, no San Siro. Cara, que semifinal maravilhosa. Pra quem não sabe, o San Siro é dividido entre Inter e Milan. Os dois jogam no mesmo estádio. E então tem dois nomes. Eu chamo de San Siro. E que semifinal maravilhosa. Caraca, cara. O Barcelona jogou. A Inter jogou. E só podia passar um. É o jogo que eles transformaram a semifinal do PSG contra o Arsenal em uma semifinal chata. Ficou literalmente chata você ver a outra, você acompanhar a outra. Cara, a semifinal daquele jogo foi maravilhoso. 2 jogos. Na casa do Barça, que não é mais o campeão por enquanto, e no San Siro. Foi divino. Bom, vamos só falar um pouquinho de como foi o jogo. A Inter abriu 2-0. O Barça empatou no segundo tempo. O Barça virou no 3-2 aos 89. Aos 93 minutos, mais ou menos, um descuido da zaga. O jogador do Barça sente a perna, dá um descuido, toma o gol, o Barça, nos 93 minutos. E na prorrogação, a Inter vira no 4-3. Então tinha as duas viradas no jogo. E que jogo, meus amigos, que jogo. Desse jogo eu quero destacar de novo o Lamine Yamal, melhor jogador da semifinal da Champions, com certeza, assim. O único que briga aqui com o Lamine ficou o Sommer. E aí eu vou explicar porque, cara, que goleiro que é o Sommer. Ele fez 5 defesas muito boas do Lamine, dos chutes do Lamine, e mesmo assim o Lamine conseguiu chegar lá e mostrar do que ele é feito, mostrar que o moleque é novo, mas tem habilidade. Bom, vamos pro lado do Campeonato Espanhol. Hoje foi literalmente hoje, 11h15 da manhã, tive a honra também de acompanhar. Tivemos um excelente jogo do Real Madrid e Barcelona, na casa do Barcelona. É o segundo jogo do turno, então Barcelona e Real Madrid. E, cara, de novo, o Barça ganha do Real Madrid. É o quarto jogo entre eles esse ano, é a 4ª vitória do Barça, com 2 goleadas. E não é só o jogo, não é só a vitória. A vitória é um ponto. É como é o jogo. Foi 4-3. Foi. Mas o jogo dá uma impressão que poderia ser 6, 7 ou 8. O Barcelona, a cada momento que ele apertava um pouquinho, o Real Madrid desmanchava. O Lucas Vázquez fez hora extra em campo. O juiz não quis expulsar ele. O segundo gol do Barcelona é discutível. Mas assim, tem outras coisas que são discutíveis. Pra mim, a mão no final do jogo que bate no jogador do Real Madrid é mão, porque o cara tá com o braço pra trás. Mas assim, não é pra trás no lado positivo. Ele tá com o braço atrás aberto. E
ele literalmente tira, ele tira literalmente a bola da ordem, apesar do chute ter sido muito próximo dele, ele está preparado para tirar. O lance do Fermin Torres deveria ser anulado, inquestionável. Inquestionável também é uma palavra muito forte, né? É questionável, mas acho que foi bem anulado, sim. Bom, vamos aproveitar e vamos para a Sul-Americana, né? Que é o assunto que rolou no meio da semana. Como eu não consegui gravar vídeo, eu estou gravando tudo no final de semana. Primeira coisa que eu quero falar da Sul-Americana: parabéns, Corinthians. Muito parabéns. Você consegue ser um fracasso em qualquer campeonato internacional não, desculpa, intercontinental que a gente disputa. O Corinthians jogou mal de novo, empata com a América de Cali, deu sorte de empatar. O Memphis foi o que fez o nosso gol. E sim, foi mais sorte do que juízo. A gente começou a tomar um tanto de perigo lá atrás. A gente até chegou umas vezes na frente, mas o América de Cali em geral chegava melhor. Enquanto a gente tava com o Martins, tava bem. Porque nós tínhamos muita velocidade. A hora que o Martins sentiu que ele teve que sair de campo, perdemos nossa velocidade e acabou o time. Dito isso, o Dorival tomou uma escolha nesse jogo, e isso vai ser relevante pro próximo capítulo, que é do Brasileirão. Mas o Dorival tomou a escolha de jogar com o time titular para tentar ganhar o jogo, garantir os 3 pontos e garantir o avanço na Sul-Americana. Não ganhou. Acabou que não foi e sacrificou muito por isso. Mas vida que segue, vamos lá. No mesmo grupo, o Huracan venceu. É líder isolado. E a classificação do Corinthians tá bem difícil, apesar de depender só dele. Mas ele tem os 2 jogos e... Cara, não é fácil. Ele tem que ganhar 2 jogos, 2 fora de casa. Tem ganhado do Racing, do Huracan. E eu acho que só depende dele. Eu acho que não muda nada ainda. Eu precisaria dar uma revisada, mas dá pra classificar. Mas, cara, que sofrimento. E aí eu te pergunto, compensa? Porque ele tá sacrificando peça. Não sei se compensa. Bom, vamos pra rodada do Brasileirão. Só um segundo. Água tomada. Vamos pra rodada do Brasileirão. 8ª rodada do BR 2025. Ai, cara, que estresse. Corinthians e decepções. 2 coisas que andam juntas. O Corinthians jogou contra o Mirassol, na casa do Mirassol. Perdemos. Já adianto que perdemos 2-1 pro Mirassol. E de novo, o problema não é perder. O problema é como perde. Vou comentar primeiro alguns pontos importantes do jogo. O jogo acabou que, como o Dorival decidiu ir com o time titular lá no jogo da Sula, teve que vir com o time misto no campeonato. E o Corinthians foi penalizado por vir com o time misto no campeonato. O Mirassol não é um time qualquer. O Corinthians sentiu, faltou perna, e tipo assim, o Mirassol, a hora que começou a ir pra cima, começou a ter mais volume de jogo, e daí pra frente a gente tomou a virada. Agora vamos falar de alguns lances. Foi a escolha do Dorival, ele quis tentar passar em tudo, não quis sacrificar nada. No primeiro momento eu falei que eu faria a mesma coisa que ele, mas sendo técnico de carteirinha, o técnico de obra pronta, engenheiro de obra pronta, olhando pós-acontecimento eu não teria feito, mas olhando pós. No primeiro momento eu teria feito, então não irei criticá-lo. Vamos lá, detalhes do jogo. O VAR comete um erro grosseiro, não tem outra maneira de falar, a não ser um erro grosseiro que o juiz tem, que o VAR não auxilia no cartão vermelho de uma falta no Ranieri. Pelo menos o amarelo tinha que ter saído ali. Cara, é uma falta que... A gente vai entrar muito nesse detalhe dessa falta, porque aconteceu no jogo do Flamengo, bem parecido, e assim, o VAR deu interpretação normal, mas o juiz, o Daronco, ele inverte a interpretação de acordo com o que ele vê do lance. E nesse lance do Ranieri é um erro grosseiro, não tem outra desculpa, é um erro grosseiro, é uma falta que o cara era para ter sido expulso, e se ele tivesse tomado amarelo, ele seria expulso de qualquer jeito. Tá?
porque ele tomou amarelo logo em seguida, assim, pouco tempo depois ele tomou amarelo. Era o cara que ficava reclamando do Mirassol. E, pelo amor de Deus, não dá pra ter um lance onde o cara acerta a canela do jogador e não há uma revisão. Cara, não tem como, tá? Outro problema que nós tivemos foi a falta de perna. E sim, faltou perna pro time. A gente não tem um banco tão bom. Quando você olha o time do Palmeiras, eles têm os reservas nível A ali. Tá bom, nível A é o titular, mas nível B mais é o reserva. O Corinthians tem reserva normalmente nível C, tá? Ponto de defensivo do Corinthians, cara, falha miseravelmente também. Mateuzinho não consegue marcar direito. Eu critiquei muito o Romero nesse canal, todo mundo me conhece. Gostei do posicionamento, vem gostando do posicionamento que o Dorival vem achando pro Romero. E o Romero vem jogando melhor. E, tipo, quando o Romero saiu, a gente começa a tomar muita bola ali naquele lado, que ele tava marcando, que ele ajuda na marcação. E umas horas essas bolas. Umas horas não. Essas bolas começam a entrar com muito perigo. Porque o Mateuzinho marca pra cima e o cara passa no fundo, cruza a bola no meio, gol deles. E isso se repete, não necessariamente pra gol, mas se repete algumas vezes. Angelelli também defensivamente não foi bem. A zaga do Corinthians fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo horrível. A prova que ele fez um bom primeiro tempo, que tá faltando perna pra defesa do Corinthians, é que no primeiro tempo a gente não sofreu nenhum chute ao gol. O Hugo não fez nenhuma defesa. O segundo tempo já foi um Deus nos acuda. Bom. E pra finalizar, não, antes de finalizar eu vou falar do Dorival. O Dorival tem cometido, como eu falei, ele tomou uma escolha que eu hoje, com obra pronta, não faria, mas no primeiro momento eu faria, que era ir com o time titular lá na Sul-Americana. Mas, Dorival, vamos conversar, né? A gente tem o Memphis e a gente tem o Yuri. Os dois jogam bem juntos. Então por que você pôs um e tirou o outro e vice-versa? Cara, é o seguinte, vai jogar meio tempo, os dois, é meio tempo os dois juntos. Não é meio tempo do Yuri e meio tempo do Memphis. É meio tempo dos dois juntos. Sempre os dois juntos. Ah, não, mas os dois não vai aguentar, vai jogar um tempo só. É os dois juntos, sai os dois no segundo tempo. Ou entra os dois no segundo tempo. Os dois tem que jogar junto. Não dá pra jogar separado Memphis e Yuri Alberto. Bom, pra finalizar, vamos falar do elefante branco na sala, né? Pênalti. O Corinthians teve um pênalti marcado, bem marcado, que o Memphis... Eu não acho que ele tenha menosprezado, tá? Eu não acho que ele tenha menosprezado o Walter, não acho que ele tenha menosprezado o Mirassol, mas não é a primeira vez, o Memphis joga assim, ele faz graça assim nesse ponto, e não é a primeira vez que eu vejo ele bater cavadinha, não é a primeira vez que eu vejo ele perder pênalti, não só pênalti, mas outros tipos de coisa, por bater de maneira displicente, entre aspas. Eu acho que ele tem que ser cobrado, eu acho que a gente tem que cobrar ele sobre isso. Ô Memphis, pô, tava 0-0, não tava ganhando de sobra. O teu gol podia ter feito a diferença entre 1-0. Não quer dizer que a gente ganharia o jogo, porque depois que a gente fez o gol, a gente desandou, tá? A gente abriu o placar, a gente fez 1-0, sem contar o pênalti. O pênalti foi antes, tava 0-0. E é por isso que eu quero criticá-lo, porque o jogo tava 0-0 e tentou uma cavadinha num baita goleiro que é o Walter. E não é menosprezando o que o Walter coisa, mas assim, eu quero elogiar mais o Walter. Cara, ele teve uma recuperação incrível para recuperar no lance. Ele já tava para baixo, ele já tinha ido com o joelho fixado no baixo, assim, para ir pro canto. E ele faz uma baita de uma recuperação para pegar esse pênalti. Mas, pô, se o Memphis tivesse batido certo, poderia ter entrado. Poderia. Uma coisa que eu gosto muito de falar é no Corinthians, e eu vejo isso muito, você bate sempre sério. Sempre o mais sério possível. Porque se você perde um pênalti batendo certo, é normal. Acontece, o goleiro pega, pode acontecer alguma coisa. Se você bate um pênalti errado, fazendo graça, porra, mano,
Você é o culpado por ter perdido a pênalti. Não é acontece, você é o culpado. Que é o que vale pro Memphis dessa vez. Eu só quero fazer um adendo sobre essa questão do pênalti. Eu tô vendo muita gente na internet falando: ah, mas se fosse o Romero, ah, mas se fosse outro jogador, ah, não sei o que. Eu vou lembrar algumas coisas que acontecem aí que não faz muito tempo. Eu torço pro Corinthians de maneira fanática desde 2008. Não vou retornar tanto tempo, mas só para ficarem cientes, eu vi o pênalti do Pato contra o Dida e não foi igual, foi bem diferente. Vamos lá. Algumas questões aí. Se fosse o Romero, gente, o Romero bateu um pênalti ridículo contra o Botafogo no passado. E o Corinthians tava pior, tava perdendo, brigando para não cair. E foi ridículo. Não tem outra maneira de chamar aquele pênalti que o Romero bateu contra o Botafogo. É ridículo. Então não é porque era o Memphis ou porque é o Romero. O que tem que ser criticado e pronto. E nesse caso o Memphis tem que ser criticado. Mas não, mas se fosse o Romero, não sei o que. Tinha que ser criticado também, teria que ter sido. E na época, eu pelo menos critiquei. E todo mundo que eu conheço que era corintiano reclamou daquele pênalti do Romero. Então, sim, o Romero também erra. E sim, merece as críticas que recebe. Não todas, lógico. Às vezes até eu exagero um pouco, mas merece, tá? Bom, dito isso também, o Fagner perdeu contra o Flamengo na final. E também de maneira esdrúxula numa final de Copa do Brasil. Mas vida que segue, vamos lá. Outro jogo que eu quero falar. Só por um segundo. Outro jogo que eu quero falar é o Flamengo e o Bahia. Vermelho pro Gerson. O jogo eu assisti inteiro quase. Mas eu vou falar só dos cartões e da arbitragem. O árbitro tava indo bem. Não tínhamos nem amarelo no jogo. O jogo tava tranquilo. O Daronco era o árbitro. Tava indo bem. Bem mesmo. Vermelho pro Gerson. Normal, esperado. Fez uma falta criminosa ali, acho que foi no Pulga. E, cara, vermelho, merecido. Deu na canela do jogador. Numa força desproporcional, numa velocidade desproporcional. O lance foi rápido, o VAR chamou ali. Amarelo, tirado, vermelho. Tchau, Gerson, muito obrigado. O Gerson já tava sem perna, o Felipe Luiz tinha que ter tirado ele antes. A comentarista, e ó, que o comentarista falou isso no Premier. E, cara, e não retiraram ele. E aí, tipo assim, ele foi expulso por causa que ele chega mega atrasado no lance. Bem expulso. Aí tem uma falta parecida pro Bahia. Contra o Bahia, no caso. Eu não lembro quais são os jogadores envolvidos, mas o lance é igual. Forças diferentes e velocidades diferentes, mas ainda assim é uma força muito acima do que é aceitável. Ainda assim é uma velocidade acima do que é aceitável. E eu vejo mais maldade no lance do Bahia do que no lance do Flamengo. O do Gerson eu não vejo maldade, eu vejo um cansaço e um atraso. O do Bahia eu vejo mais maldade. Juizão? O VAR chama o juizão. O VAR vai lá. O Daronco, vem aqui rever esse lance aqui. O Daronco vai. Ele volta do VAR convencido que estava para amarelo. Ou não é esse lance que o VAR chama. Mas assim, cara, independente o VAR não ter chamado, eu não lembro agora, que tem mais um lance de VAR e esse jogo é meio complexo de VAR. E, cara, era nítido que era para vermelho. É mais um erro vexatório da arbitragem. E tipo assim, isso aí não é interpretação. Isso aí é a regra. Onde o cara acertou. E tipo assim, e vamos lá, você expulsou o Gerson por esse motivo. E as faltas são muito similares. Sim, o jogador do Bahia era para ter sido expulso. Ponto. Último lance que eu quero falar. Ai, caralho, por quê, cara? Mais uma vez a arbitragem sendo um problema no Brasil. Não só no Brasil, mas citando aqui. O cara do Bahia tem uma confusão na área, uma bateção, uma chutação para todo lado. O jogador do Flamengo sai na cara do gol, sai chutando tudo, tenta levar a bola para todo lado.
Acho até que poderia ter marcado uma falta no goleiro, mas o juiz não marca. E esse é um lance interessante, porque o Daronco que pede pra ver o VAR, e não o VAR que chama o Daronco, o que eu acho muito legal ter. Eu acho legal essa possibilidade, mas eu quero citar algumas coisas. O Daronco não dá um pênalti. Ele poderia talvez achar alguma falta pro jogador ali no goleiro do Bahia. Eu acho até que se eu rever o lance eu vou achar alguma, porque o Pedro foi chutando sem parar, o goleiro. Mas assim, eu quero falar sobre o jogador do Bahia. E sobre o pênalti não dado. O cara do Bahia, que eu não lembro o nome, tá? Mas ele olha pra baixo, ele tá no chão, deixando claro, ele tá no chão. Ele olha pra bola, o braço dele tá aqui, ó. Ele olha pra bola, ele põe a mão aqui, desce ela, como se fosse guardar a mão, mas ele vai descendo, olhando pra bola a todo momento, olhando. E vai, bate o braço na bola, a bola morre na mão do goleiro. E ele esconde o braço, ele guarda o braço. Cara, ele tá nitidamente ele tá olhando pro braço dele, olhando pra bola, ele guiando o braço até a bola. O que é pênalti, indiscutivelmente é pênalti. Porra, de novo a arbitragem fazendo merda, é pênalti. Mas o que vale, o cara tá ali no chão, não tem jeito. O que vale é a intenção, meu amigo, o cara tá olhando. O cara tá vendo o que tá fazendo. Porra. Bom, vamos lá para o próximo jogo. Palmeiras e São Paulo, um jogo sem graça, um jogo que o São Paulo criou algumas chances boas, claras, mas nunca finaliza. O time que não sabia ganhar, o time que não sabia perder também não sabia ganhar, agora sabe perder. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, primeira derrota do São Paulo no campeonato. O São Paulo criou chances mais claras do que o Palmeiras. Acho até que assim, jogou pior no geral, mas criou chances mais claras. Mas é a velha regra do futebol. Você chegou lá na cara do gol, você não chuta, você não faz o gol, você leva ele. Porra. E de novo o São Paulo fazendo merda, tomando gol. E hoje eu acho que ele com a vitória do Botafogo, eu acho que ele é o 16º do campeonato, né? Porque caiu o 20º, 19º, 18º, 17º. Eu acho que São Paulo é o 16º. E assim, tem elenco pra ficar acima disso, tá jogando mal, o Zubeldia tá mal, o time vai bem na Libertadores, muito bem na Libertadores, mas no campeonato nacional vai horrivelmente mal. Bom, Palmeiras mais líder do que nunca, 19 pontos. Fazer o quê, né? São Paulo deu uma mancada aí com o empate. O Botafogo goleou o Internacional. E eu acho que estamos vendo a queda de mais um técnico. O Pepa já caiu do Sport, já trocamos. É quase um técnico por rodada mesmo no campeonato. E não sei não, tá? O Roger Machado, pra mim, rodou. Tomou 4 do Corinthians, tomou 4 do Botafogo, toma 3 na Libertadores. Pegou atrás de gol, levando gol atrás de gol. Então, acho que o Roger Machado rodou. Se não rodou, vai. Tipo assim, mais uma derrota ele roda. No máximo. Tá mal. O Inter tá jogando mal, tá com a defesa uma baba de passar. Tava até atacando bem, dominando o meio de campo, mas lá atrás é horrível também, tá pior que o Corinthians, pô. E aí a gente tem a retomada, a remontada do Atlético Mineiro, que ganhou do Fluminense 3-2 de virada. E chega a 12 pontos. Já passou o Corinthians, já tá lá em cima, o Corinthians tá olhando de baixo pro Atlético Mineiro. E olha, o Atlético Mineiro não tá jogando tão bem, mas tá ganhando. Tem alguns times que o Corinthians pra ganhar precisa fazer quase um milagre hoje em dia. Já foi a época que a gente defendia o jogo inteiro e fazia um gol. Mas tem alguns times que não tem que fazer quase força nenhuma pra ganhar. Um deles é o Palmeiras, o outro é o Flamengo, o outro hoje é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá tendo que fazer força ainda, tá? Mas o Palmeiras, cara, o Palmeiras ele faz pouca força pra ganhar os jogos. Ele é o Real Madrid daqui, vamos falar assim. O Real Madrid lá na Europa, o Barcelona fez aquele jogo com a Inter, fez uma baita Champions, não vai ser campeão. O Real Madrid vai empurrando, retrancando,
jogando meia boca e sempre chega. É a mesma coisa do Palmeiras aqui. Bom, só para finalizar, eu sou ateu, tá? Eu não tenho religião, mas quero desejar sorte aí, boa sorte ao novo Papa, que Papa Leão XIV, né? Que assumiu e ganhou o conclave depois do falecimento do Papa Francisco, que traga boa sorte aí para o Vaticano e para o mundo. Temos aí o primeiro Papa norte-americano. Vamos ver como é que ele vai sair. E não vou meter muito nesses assuntos, é só desejar boa sorte. Bom, eu fico por aqui. Gostou do vídeo, deixa o like. A seção de comentários está aberta. Provavelmente por eu ter ainda feito meio que uma defesinha ali no meio, eu vou ser excomungado, mas não tem problema. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. A seção de comentários está aberta. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.